Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, na aula de hoje eu quero revisar com vocês os nossos gráficos de mudança de fase, beleza? Os 4 tipos que nós podemos ter e o que você tem que saber em cada gráfico desses, beleza? Então vamos lá. O grande objetivo desses gráficos aqui é você saber se o material que você está tratando ali é uma mistura ou se é uma substância pura, tranquilo? Então olha só galera, o primeiro tipo de gráfico que a gente tem que reconhecer é esse cara aqui. E a gente tem que, antes de saber o que ele representa, saber identificar os estados físicos em cada ponto desse gráfico, beleza? Então vamos lá. Lembre-se que aqui embaixo ó, é o nosso estado sólido, aqui é o nosso estado sólido mais líquido, aqui é o nosso estado líquido, aqui é líquido mais gás e aqui é gás. Tranquilo? É a primeira coisa que você tem que saber fazer, você tem que saber colocar em cada ponto desse gráfico aí os estados físicos correspondentes, beleza? Então vamos lá, o segundo ponto é você analisar a cara do gráfico e o que ele representa, tranquilo? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, vamos supor aqui, né, nós estamos no estado sólido, né, e a gente coloca aqui para aquecer. Como é que eu sei que está aquecendo? Eu sei que está aquecendo porque a temperatura está aumentando enquanto está correndo o tempo, beleza? A temperatura aumenta, o tempo corre, tranquilo? E aí você vai chegar nesse tempo aqui, ó, nesse ponto aqui, aliás, e esse ponto aqui, né, aonde ele vai passar do sólido e vai começar a ter uma substância no estado líquido, né? Vou ter ela no estado líquido. E aí você percebe que você tem duas fases aqui coexistindo, tanto sólido quanto líquido, beleza? Esse ponto, quando o sólido começa a virar líquido, é o que a gente conhece como ponto de fusão, tranquilo? Onde o sólido começa a virar líquido. E o que você percebe aí? Você percebe aí que a temperatura permanece constante em uma determinada faixa de tempo, não é verdade? O tempo corre aqui, só que a temperatura permanece constante. Quando isso acontecer, ou seja, ficar na horizontalzinha, ou ficar na horizontal, né, certinho, nós teremos aqui o que a gente chama de patamar. Beleza, galera? O patamar é onde a temperatura permanece constante ao longo de uma faixa de tempo. Tranquilo? Isso vai ser um patamar. Beleza? Então, aonde tiver aqui duas fases coexistindo, sua temperatura vai estar constante. Depois que todo o sólido virou líquido, aí sim a temperatura volta a aumentar, beleza? E aí quando você chega neste ponto aqui, ó, chega nesse ponto aqui, você percebe que a temperatura também continua constante. E aí você tem também duas fases coexistindo, líquido mais gás. Esse ponto aqui, onde o líquido está virando gás, é o famoso ponto de ebulição. Beleza? São os estados físicos que a gente viu ali na nossa aula passada, que a gente fez aquela revisãozinha de transformações de estado. Beleza? Então, tranquilo. Aqui é o nosso ponto de ebulição, aqui é o nosso ponto de fusão. Mas percebe que a temperatura fica constante, não fica? Ótimo. Então, se a temperatura fica constante ao longo de um tempo, né, uma determinada faixa de tempo, aqui nós teremos também um patamar. Beleza? Galera, sempre que nós tivermos um gráfico, e neste gráfico, tiver representado dois patamares, ali nós teremos um gráfico característico de substância pura. Por que isso? Isso porque a substância, ou uma substância, né, é um material com características muito bem definidas, né, características e propriedades muito bem definidas. Isso significa então que o ponto de fusão vai ser muito bem definido, o ponto de ebulição vai ser muito bem definido. É por isso que nós temos essa temperatura constante ao longo dessa faixa de tempo. Quando nós tivermos isso, então, nós teremos uma substância pura. Lembrando que para você não confundir aí substância pura com substância simples e composta, são coisas diferentes, tranquilo? Substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento químico, tipo H2, O2, né, Cl2. E uma substância composta é formada ou composta por mais de um elemento químico, né? Como a água, por exemplo, H2O, HCl, né? KMNO4, enfim. Nós temos aí diversas classes de substâncias desse tipo, tá? E quando eu falar substância simples ou composta, é do elemento, é no elemento que eu vou olhar. Quando eu falar substância pura, significa que é um material que é formado por apenas um único tipo de substância. Então se eu falar para você, ó, aqui eu tenho um copo d'água, 100% água, água pura, 100% água, eu só tenho moléculas de água ali. Beleza? Agora, se aquela substância ali é simples ou composta, não me importa, desde que só tenha ela. Ali eu vou ter uma substância pura. Tranquilo? Então esse aqui é o gráfico
a cara de um gráfico de uma substância pura, beleza? Agora, se nós tivermos uma mistura, que é na grande maioria dos casos, né, nós tivermos uma mistura ali, aí a gente pode ter três tipos de gráfico, né? Primeiro esse aqui de baixo. O que você percebe aqui? Primeiro, aqui é o sólido, sólido mais líquido, aqui é líquido, líquido mais gás e aqui é gás. Tranquilo? Primeiro ponto, tem que saber identificar os estados físicos ao longo desse gráfico aqui. Tranquilo? E aí, beleza. Vamos lá. Aqui é um ponto, e o que você percebe? É um ponto onde você passa do sólido e você começa a ter líquido, beleza? Mas, vamos lá, aqui não está tão claro, vamos melhorar isso aqui? Aqui não está tão claro, mas agora acho que vai ficar um pouco mais claro. Vamos lá. Você percebe que, mesmo ele passando para líquido, a temperatura não fica constante como ficava aqui, né, no nosso patamar. Você percebe que esse material aqui, ele continua aquecendo, menos, né, mas ele continua aquecendo conforme o tempo. A temperatura não permanece constante. Se a temperatura não permanecer constante, ou seja, não tiver a formação dessa linha na horizontal, nós ali não teremos um patamar. Tranquilo? E aí, se você for observar aqui em cima, o ponto onde ele passa do líquido para o gás, né, onde duas fases coexistem, também é a mesma coisa, não tem a formação de um patamar. Você ainda percebe aí uma inclinação, né, nessa parte do gráfico. Então, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, não tem a formação de um patamar. Ele continua aquecendo conforme o tempo. Quando isso acontecer, será característico de uma mistura. Especificamente de uma mistura comum. Ou também chamada de mistura simples. Beleza, galera? Então, quando eu não tenho a formação de um patamar, ali eu tenho uma mistura. Isso acontece porque uma mistura é um material que não tem características e propriedades muito bem definidas, né? Então fica ali um ponto de fusão que não é bem definido, um ponto de ebulição que não é muito bem definido, por isso que a temperatura não permanece constante, beleza? Então não tem um patamar, ali eu tenho uma mistura, beleza? Ah, professor, preciso ter dois, preciso ter a formação aqui sem nenhum patamar para poder ser mistura? Não, basta não ter um. Se não tiver ali um patamar já não vai ser mistura. Beleza? Você pode ter patamar em cima e não ter patamar embaixo, vai ser uma mistura. Patamar embaixo e não patamar em cima, vai ter uma mistura. E se você não tiver patamar em nenhum dos dois pontos, também vai continuar sendo uma mistura. Beleza, galera? Então vamos lá. Olha esses dois gráficos aqui, que são normalmente os dois gráficos que podem mais confundir vocês, beleza? Então vamos lá. Perceba esse cara aqui e vamos colocar os estados físicos nesse gráfico aqui, né? Da mesma forma, nós temos sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e aqui nós temos o gás. Tranquilo? Perceba que aqui nós não temos um patamar embaixo, mas nós temos um patamar em cima. Tá percebendo isso? Sim? Então você percebe que aqui, ó, onde seria aqui o ponto de ebulição, né? Você tem a formação de um patamar. Quando isso acontecer, é característico das chamadas misturas azeotrópicas. Beleza? São chamados azeótropos, beleza? Como, por exemplo, se eu tiver aqui uma mistura de álcool 96% e água a 4%. Se eu tiver exatamente essa mistura, exatamente nessa proporção, eu vou ter uma mistura de azeótropos. Aonde é um tipo de mistura que os componentes vão entrar em ebulição juntos. Olha que bonito. Nós teremos aqui os componentes da minha mistura, né, álcool e água, e os dois vão entrar em ebulição juntos. Beleza, galera? Ah, professor, é toda mistura água e álcool que vai ter isso? Não, mas é toda mistura água e álcool nesta proporção exatamente. Tranquilo? Precisa decorar essa proporção? De forma alguma. Beleza? É só para citar um exemplo aqui, mas lembre-se que é sempre independente da proporção, tá? E eu quero que você anote aí o seguinte, quando você tem uma mistura de azeótropos, né, ou seja, uma mistura azeotrópica, ali você tem a noção que não dá para separar os componentes de uma mistura azeotrópica por destilação. Não dá. Sabe por quê? Porque a destilação, ela se baseia na diferença de pontos de ebulição, né? Ou seja, um cara que evapora antes do outro. Aqui, os dois estão entrando em ebulição juntos. Como é que você vai separar? Não separa. Esse que é o problema. Você pode utilizar outros métodos de separação para poder separar esses caras. Agora, por destilação não dá.
Então anota aí que não dá para separar os componentes de uma mistura azeotrópica por destilação, beleza? Isso porque eles entram em ebulição juntos, beleza? E aqui embaixo é o contrário do gráfico de cima, percebe? Aqui nós temos um patamar em cima e agora nosso patamar é embaixo. Né? Então nós temos aqui sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e aqui nós temos o gás. E você percebe que aqui, ó, onde seria o nosso ponto de fusão, né? Aqui nós temos a formação de um patamar. Beleza? Onde a temperatura permanece constante ao longo de uma faixa de tempo. Tranquilo? E você percebe que aqui em cima não há a formação de um patamar. Quando isso acontecer, é característico de uma mistura eutética. Não confundam esse gráfico de baixo com o de cima, é muito comum essa confusão, tá? Lembre-se que eutética, o patamar é embaixo, azeotrópica, o patamar é em cima, não se esqueça disso, tá? E aí lembre-se que quando você tem uma mistura eutética, os componentes da sua mistura eutética vão entrar em um processo de fusão juntos, beleza? Essas substâncias vão entrar em processo de fusão juntas, tá? As juntas vão entrar em fusão, beleza? Então elas vão passar para o estado líquido juntas ao mesmo tempo, beleza, galera? Tudo bem? Então aqui entra em ebulição juntas as substâncias e aqui as suas substâncias entram em processo de fusão juntas, beleza? Como é característica de algumas ligas metálicas, tranquilo? Que isso é uma revisão desses gráficos de mudança de fase que eu queria colocar para vocês, para a gente fazer aqui alguns exercícios, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.